Olá, eu me chamo Daniel e eu vou apresentar o trabalho A Construção Civil sob o ponto de vista da avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida, revisão. Bom, a indústria de construção civil é extremamente significante para uma nação, já que ela influencia demasiadamente em impactos ambientais, sociais e econômicos. O setor consome globalmente cerca de 14 a 50% da matéria-prima extraída da natureza, 16% dos recursos hídricos, 40% de toda a fonte de energia e gera de 40 a 70% dos resíduos sólidos, além de 10% das emissões de gases do efeito estufa, já que é responsável pelas atividades ligadas desde a extração das matérias-primas até o descarte dos resíduos, incluindo todos os reparos e manutenções necessários durante a vida útil das construções. No Brasil, o setor é composto quase que unicamente por pequenas e microempresas, tendo algumas poucas grandes construtoras, que empregam mão de obra de forma intensa, majoritariamente pouco qualificada. Além disso, a indústria da construção no geral utiliza métodos tradicionais, que consomem matérias-primas e fontes energéticas de forma acelerada, gerando uma grande quantidade de resíduos, produzindo a maioria de seus insumos de forma local ou regional e tendo alto impacto sobre a economia, através do grande número de empregos e da carga tributária gerada pelos diversos empreendimentos. Todos esses aspectos negativos, porém, podem ser vistos por uma ótica diferente, já que a indústria da construção tem um grande potencial de melhora, podendo transformar os pontos desfavoráveis em oportunidades de melhorias e inovações, buscando-se o desenvolvimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da sociedade atual sem comprometer as necessidades das gerações futuras, essa sendo uma definição dada pelas Nações Unidas. Então seria interessante encontrar alternativas para o modelo atual, onde a matéria-prima é extraída e transformada nos insumos necessários e em seguida descartada. As modificações e melhorias podem ocorrer tanto nos métodos construtivos, racionalizando mais as construções e otimizando o uso de insumos, reduzindo assim a quantidade de resíduos, ou então nos materiais e em novos compostos que incorporem resíduos, por exemplo, podendo melhorar as propriedades dos materiais convencionais, diminuindo a quantidade de matéria-prima utilizada e propiciando o valor agregado ao resíduo que antes seria simplesmente descartado. Um desafio a ser enfrentado é a falta de interesse dos clientes e das construtoras por acreditarem que esse tipo de construção voltada para a sustentabilidade só traz mais custos e não possui o mesmo desempenho e confiabilidade a longo prazo. Algumas das possíveis soluções para vencer essa falta de interesse seria utilizar materiais que gerem menor volume de resíduos, utilizar insumos que podem ser reciclados com maior facilidade ou incorporar resíduos nas construções através do desenvolvimento de novos compostos, por exemplo, como já foi citado. Todos os anos são realizadas pesquisas sobre a utilização de materiais alternativos, normalmente levando em conta aspectos técnicos e, eventualmente, alguns aspectos econômicos ou ambientais, como, por exemplo, matrizes cimentantes utilizando algum tipo de cinza ou resíduo incorporado. Porém, não basta apenas incorporar esses resíduos sem realizar um estudo minucioso, já que, ao modificar a composição de um material convencional, não necessariamente os impactos ambientais, sociais e econômicos serão mitigados. Com isso, os produtos e serviços precisam ser avaliados pela ótica da sustentabilidade. Entretanto, esse termo é um pouco subjetivo e pode ser interpretado de diversas formas. Então, como nós podemos fazer para avaliar os produtos? Uma solução para complementar os métodos de avaliação de performance seria realizar a separação do termo sustentabilidade nas três vertentes, ou seja, social, ambiental e econômica. Dessa forma, pode-se analisar os três aspectos de forma detalhada, cada qual com suas metodologias específicas. A vertente ambiental
pode ser avaliada pela avaliação do ciclo de vida, por exemplo. Esse método é capaz de analisar diversas categorias de impacto, além de facilitar a identificação de processos ou fases operacionais em que os impactos ambientais sejam mais severos, sendo uma excelente ferramenta para auxiliar a tomada de decisões de empresas e partes interessadas. Essa análise pode ser utilizada para planejamento estratégico de organizações e indústrias, para selecionar indicadores e técnicas de medição de impactos ambientais mais eficientes, auxiliar no marketing de uma decisão política de grande impacto e também auxiliar a introdução ou forçar a exclusão de produtos no mercado. Ela é normatizada pela série de normas ISO 14040, que estabelecem os princípios, a estrutura e os requisitos de uma avaliação do ciclo de vida, e apresentam alguns exemplos de como aplicar essa análise. Esse tipo de avaliação possui 4 etapas bem distintas e definidas. Seriam a definição de objetivo e escopo, a análise de inventário do ciclo de vida, a avaliação dos impactos do ciclo de vida e a interpretação do ciclo de vida. Já a vertente econômica da sustentabilidade pode ser avaliada através da avaliação de custo do ciclo de vida. Essa análise também segue o ciclo de vida dos produtos e serviços, analisando os custos incluídos nas fronteiras do estudo em questão. A metodologia apresentada por Suar et al. Propõe que o custo de vida seria a soma dos diversos custos econômicos incorridos diretamente pelos agentes responsáveis pelo produto ou serviço. Entre esses custos, podemos citar o custo do capital, custos operacionais fixos e variáveis, custos com transporte entre as diversas etapas de produção e os custos de gestão de resíduos, reciclagem e demolição. Por fim, a avaliação de ciclo de vida social pode ser utilizada para avaliar a vertente social da sustentabilidade. As metodologias para avaliar o pilar social são as menos desenvolvidas das 3. O Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente já publicou orientações para a realização de avaliações do ciclo de vida sociais, mas a maioria das questões relevantes são muito difíceis de medir. Um exemplo para mostrar como são complexas as questões é como podemos quantificar a felicidade de uma população, ou então qual é a definição exata de uma vida saudável. Isso não é um pouco subjetivo para mim ou para você? Então, como faria para quantificar isso numericamente? Por outro lado, porém, muitas das métricas ambientais e econômicas já são apresentadas em formatos numéricos. Então, é mais fácil para esses 2 pilares da sustentabilidade as metodologias se desenvolverem. Entre os indicadores que podem ser utilizados nessa análise social estão a igualdade de gênero, empregabilidade, fatalidades, aumento do trânsito, proporção de investimentos em uma comunidade em relação aos lucros, entre outros. Como podemos ver, são fatores um pouco mais difíceis de você quantificar. A avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida é uma metodologia que engloba essas 3 outras que eu citei. Podem haver outros tipos de metodologia para avaliar cada um desses 3 pilares, mas a principal formação da avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida seria uma integração dessas 3 citadas. Portanto, os objetivos desse trabalho são reunir informações sobre a avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida através de uma revisão bibliográfica, evidenciando seus atrativos, desafios e os principais métodos utilizados, a fim de criar bases para tornar a avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida uma ferramenta de apoio à sustentabilidade ambiental no Brasil, intensificando seu uso como método de avaliação de desempenho de produtos e serviços com foco na área de construção civil. A metodologia, portanto, foi uma revisão bibliográfica em alguns dos principais periódicos internacionais, utilizando a plataforma ScienceDirect. As palavras-chave pesquisadas foram Life Cycle Sustainability Assessment, LCSA, que seriam as iniciais em inglês, Performance Assessment Methods e Civil Construction. Bom, portanto, podemos
dizer que poucos estudos foram encontrados que realizaram a avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida com a temática da construção civil, sendo que foram levantados nesse trabalho alguns estudos com foco em questões energéticas e estudos em que outras metodologias foram utilizadas. Porém, esse panorama deve mudar em breve, já que esse tipo de análise está em ascensão, de acordo com o estudo de Costa, Quinteiro e Dias, 2019, que realizaram uma revisão sistemática da avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida, concluindo que há uma onda crescente no número de artigos sobre o tema, com países de origem variados. Um ponto em comum com o resultado desse artigo é que o método mais utilizado para operacionalizar e integrar as diferentes metodologias englobadas pela avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida é a análise de decisão multicritério, por já ser amplamente difundido no meio acadêmico. Uma limitação bastante recorrente nos estudos encontrados foi a relevância e preferências das partes interessadas e tomadores de decisão. Portanto, é necessário realizar um procedimento normatizado de como realizar a avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida para que os estudos sejam realizados com suposições similares e comparáveis. Uma questão interessante é que no dia 23 de maio deste ano foi lançado o Programa de Avaliação de Sustentabilidade do Ciclo de Vida, ou também BioCycle S, pelo IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Isso mostra que o Brasil está tentando se atualizar o mais rapidamente no que tange às questões de sustentabilidade. Portanto, podemos concluir com esse trabalho que uma das maiores dificuldades para implementar amplamente a avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida é realizar a integração harmoniosa entre os vários métodos componentes. Para resolver essa questão, é necessário que os objetivos do estudo sejam claros, as fronteiras do sistema sejam bem definidas e os bancos de dados abastecidos com mais dados sociais e econômicos, permitindo assim uma melhor escolha de categorias de impacto relevantes para a situação. A falta de interesse de compradores e vendedores em incorporar sistemas e materiais mais sustentáveis pode ser amenizada com o desenvolvimento de estratégias de disseminação dos resultados de estudos com essa temática, para que os benefícios possam ser entendidos e anotados pelas partes interessadas. Outra ação possível é incorporar em manuais e normas algumas exigências mínimas de sustentabilidade nas construções, forçando uma maior aderência inicial das partes envolvidas, mas para que posteriormente o fator sustentabilidade seja considerado um diferencial na venda dessas construções, podendo ser utilizados métodos que já existem, como os selos verdes. A normatização dessa metodologia também poderia diminuir a dificuldade de se comparar os estudos de avaliação de sustentabilidade, pois estes utilizam categorias de impacto e métodos variados ou adaptados. Com uma maior uniformidade, a comparação entre os estudos, o desenvolvimento e o aprimoramento da ASCV será bastante facilitado, dando margem para a ampla incorporação desse método em avaliações realizadas pelo mundo todo. Por fim, ainda é necessária a realização de mais estudos de caso com esse tipo de análise, em setores e áreas de diferentes conhecimentos, para que as particularidades de cada um se evidenciem e possam ser resolvidas da forma mais harmoniosa possível. Obrigado.